Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma regra do Bob Fischer que você pode implementar nas suas partidas imediatamente e com ela você vai ter um desempenho muito melhor. Com certeza vai evitar muitas derrotas que você teria. Então vamos aqui para a primeira posição. Nessa posição aqui as pretas jogam, então pensa aí por alguns segundos e vê o que você jogaria nessa posição. Bom, aqui na partida, as pretas seguiram com torre P2, atacando esses peões. Só que depois do lance H5, ameaçando H6 e dama G7 checkmate, as pretas não tem nada melhor do que tomar esse peão. E depois de cavalo G5 aqui, as pretas estão sofrendo um ataque fortíssimo aqui. Com certeza estão perdidos aqui praticamente. Vamos ver outra posição e depois a gente volta para essa aqui. E eu vou mostrar, se você aplicar essa regra, como que você chegaria a uma solução melhor para essa posição. Bom, nessa segunda posição aqui, as pretas acabaram de jogar cavalo F4. O que você jogaria nessa posição de brancas? Na partida real, as brancas seguiram com o bispo toma E6, as pretas recapturaram. E aqui, por algum motivo, as brancas decidiram jogar cavalo H1. Só que depois do lance cavalo H3, peão toma, dama toma em F3, as pretas ganharam um peão e as brancas estão completamente perdidas aqui. Se a gente voltar aqui para o início da posição, depois de cavalo F4, aqui entra a regra do Bob Fischer, que é o seguinte: assim que uma peça do oponente entrar na sua parte do tabuleiro, que são, digamos, esses primeiros 4 ranks aqui, no caso das brancas, essa peça ela está no seu território, então você tem que eliminar essa peça, porque assim você vai diminuir a chance de essa peça causar algum problema para você. Então aqui, em vez de capturar, as brancas podem, por exemplo, seguir com tentar jogar um cavalo E2 aqui para trocar esse cavalo forte das pretas. Elas não podem seguir com o cavalo E2 direto por causa da mesma tática de antes, né? Do cavalo tomando aqui em H3. Então você pode seguir com o rei H2, defendendo esse aqui primeiro. E depois de algum lance tipo... Vamos fazer um lance aqui para as pretas, digamos A6, só para exemplificar. Você pode seguir com cavalo E2 e trocar esse cavalo aqui. E tipo assim, você pode perceber que dessa vez as brancas não vão sofrer esse ataque que ela sofreu na partida real. Se a gente voltar aqui para outra posição, para o início da outra posição, a gente pode ver que qual é a peça do inimigo que está no nosso território, nesses 4 primeiros ranks aqui. Com certeza é a dama. Então, se a gente usar a regra do Bob Fischer de eliminar a peça do oponente assim que ela entra no nosso território, você vai provavelmente considerar o lance dama E7 aqui. E depois de, por exemplo, a troca de damas aqui, você não tem problema nenhum nessa posição. Então, em vez de você sofrer esse ataque fortíssimo que você sofreu aqui, você teria apenas uma posição tranquila. Agora vamos ver alguns exemplos do Bob Fischer, ele mesmo colocando essa regra em prática nas partidas dele. Bom, essa partida aqui é Donald Byrne versus Bob Fischer. E aqui a gente pode ver que a peça do oponente que está no nosso território é a dama novamente. Existem algumas possibilidades que você pode fazer aqui. Você pode jogar dama G7 aqui para pôr na troca de damas, ou tentar expulsar essa dama daqui. O Fischer jogou cavalo G4 atacando a dama. E depois de dama G5, ele apenas cobre aqui. E as brancas meio que são forçadas a trocar a dama aqui, não tem nada muito melhor. E aqui ele eliminou qualquer chance de um ataque aqui no rei dele. E agora ele simplesmente vai converter essa posição aqui com um peão a mais facilmente. Ah, mas não precisava fazer isso. Tipo, as brancas não realmente tem um ataque aqui. Mas aí que vem aquela coisa, né? É muito melhor você não se meter em encrenca do que você se meter em encrenca e depois tentar sair dela. Então é melhor você prevenir
qualquer coisa de errado possa acontecer, antes de acontecer. A do Fischer, de eliminar as peças do oponente que estão no nosso território, é basicamente uma derivação do conceito de profilaxia, né? De combater as ideias do oponente. Então vamos ver aqui outra partida do Fischer. Essa aqui é espetacular, uma exemplificação perfeita dessa regra que a gente viu. Aqui é Fischer contra Barkzey. O Fischer está jogando de brancas e aqui as pretas acabaram de jogar cavalo E4. Então, assim, esse cavalo aqui, ele está no nosso território e ele com certeza é a peça mais ativa das pretas. Então, o Fischer, como que ele prossegue aqui? Ele segue com cavalo D2, atacando esse cavalo duas vezes, né, forçando a troca. As pretas trocam, as brancas capturam aqui. E as pretas seguem com o bispo F5. E aqui novamente, a aplicação da regra. Apesar da peça do bispo não estar no nosso território, ele é novamente a peça mais ativa das pretas, né? Então aqui o Fischer, pensando nisso, ele segue com o bispo F2, tentando novamente eliminar a peça mais ativa do oponente. E depois de bispo captura, dama captura, as pretas seguiram com torre C8. E aqui o Fischer mais uma vez ele coloca em prática essa regra. Dessa vez ele não vai conseguir trocar a peça, mas ele vai restringir essa peça. Por exemplo, o cavalo aqui das pretas, ele é, digamos, a peça mais promissora das pretas nesse momento. Podendo, por exemplo, vir aqui para C4. Então, o Fischer, pensando nisso, ele joga B3 completamente restringindo esse cavalo. E aqui a partida continuou com o cavalo D7, né? E aqui você pode ver que, novamente, o Fischer aplicando essa regra, ele completamente restringiu o jogo das pretas e conseguiu uma posição superior. Ele seguiu com E6 aqui. Agora que ele restringiu as peças ativas das pretas, ele pode pensar em atacar. Depois de E captura, torre captura, ele já tem a torre ali extremamente ativa. As pretas, elas não tem muito o que fazer aqui, então esse peão na coluna C aqui, ele é extremamente vulnerável. Então as pretas, elas precisam fazer alguma coisa urgentemente, então ele seguiu aqui com C5. E aqui o Fischer, ele usou um recurso tático, ele jogou bispo A5, né? E depois de dar uma captura aqui, ele captura esse peão aqui e agora ele tem essa torre fortíssima aqui na sétima. As pretas recuaram aqui, tentando expulsar essa torre, mas aqui tem uma construção tática muito legal. Se você quiser pausar o vídeo aqui e tentar descobrir o vídeo, na verdade não adianta, né? Porque agora que eu reparei que tá aparecendo aqui esse lance bem legal aqui, cavalo G5. Enfim, aqui as pretas abandonaram porque tá ameaçando mate que não tem muito como evitar isso. Se você tentar como cavalo F6 aqui defendendo, vai seguir torre toma G7 e depois de rei captura tem esse lance aqui ganhando a dama. Então as pretas abandonaram a posição. Então você pode perceber que essa aplicação da regra vai evitar muitos erros, muitas partidas que você se meteria em alguma encrenca, você com certeza não vai. Então espero que você tenha gostado aí desse conceito. Até a próxima.